o Evangelho de Atos, capítulo 3, que diz: a cura de um aleijado. Certo dia, às 3 horas da tarde, na casa de oração, Pedro e João foram ao templo. Todos os dias ficava ali um homem que tinha nascido coxo. Coxo, para quem não sabe, é quando na época nascia uma pessoa aleijada. Quando ele viu Pedro e João entraram, ele então pediu uma esmola. Eles olharam bem para ele e Pedro falou: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou ao templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem saltando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto da porta famosa do templo, ficaram muito admirados e espantados com o que havia acontecido. Bom, o nosso tema de hoje é passes magnéticos. Está a convite da espiritualidade no desenvolvimento das nossas mediunidades, é estar em busca de um processo evolutório, onde paramos e pensamos e refletimos diariamente, principalmente quando damos início a essa caminhada espiritual. Em alguns momentos pensamos e dissemos, às vezes até para nós, e às vezes quando o pensamento ele é maçante em nós costumamos dizer para o outro: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Porque eu tenho as minhas limitações físicas, eu tenho as minhas limitações espirituais. Será que eu terei condições de dar o meu melhor dentro das condições espirituais que é me colocado até o momento, e até o momento na condição espiritual que eu entendo que eu deva me colocar perante a espiritualidade? E hoje, por que o tema foi escolhido passes magnéticos? Porque estamos vivendo um processo de evolução espiritual muito grande. E muitos de nós estamos sendo empurrados pelas energias para que a gente possa entender que a gente deve mudar conceitos, mudar pensamentos. Que se achamos que uma determinada ação diária ela tem que ser continuada dessa forma, que ela tem que ser levada de uma maneira bruta que todos entendem, não estamos mais vivendo esse momento. Estamos vivendo o momento da compreensão. E nesse milênio que nós estamos, que é o milênio de responsabilidade direta por São Francisco de Assis, e na casa nós temos ele na representação do Mestre Assis. Então nós somos um exército de Deus Pai Todo-Poderoso, que estamos na responsabilidade da linha de frente do Mestre Assis. E por que eu falo linha de frente? Porque vários centros espíritas trabalham com uma finalidade. Uns trabalham só com a oportunidade da evangelização, da busca de um conhecimento, da busca da reforma íntima. Nós trabalhamos tudo isso aqui, mas estamos não um passo à frente e não um passo melhor do que eles, porque nós trabalhamos com energia desobsessiva. Então essa energia desobsessiva, ela dá para nós o direito então de trabalharmos com os mentores que são responsáveis pelos resgates espirituais. Na doutrina nós os chamamos de cavaleiros, missionárias, mas em muitos outros centros espíritas são chamados apenas de espíritos responsáveis pelos resgates,
Uns conhecem esses espíritos como ministros, né? E o que é importante para nós compreendermos? Nós não vamos conseguir alcançar uma boa mediunização, ou seja, uma boa concentração espiritual, não vamos conseguir alcançar uma boa produtividade espiritual sem que façamos tudo isso com muito amor. O amor, como foi falado por Carlos em sua última palestra, é a chave para a nossa evolução. E de fato, sim, ela é a chave para a evolução. Mas o amor é muito mais do que um sentimento. E quando nós não temos um conhecimento básico sobre energia, sobre espiritismo, nós achamos que o amor é apenas um sentimento de gostar do outro, um sentimento de querer bem do outro, mas em uma limitação de querer o bem do outro até que o outro compreenda a nossa mensagem, compreenda o nosso ensinamento, que o outro aceite o que nós estamos muitas das vezes impondo a ele. Deixa a pessoa desagradar a gente um pouquinho para a gente já falar, nossa, que ingrato, que pessoa ingrata, tudo que eu falei para ela não serviu, que ela não está me escutando. E deixa se a pessoa for um familiar, um filho, que muitas das vezes, nós como pais, mães, eu estou falando para você porque eu tenho conhecimento de causa, você tem que fazer isso. Mas muitas das vezes, o seu pensar, o seu conhecimento sobre a causa não é o correto. E deixa se o filho disser assim, mãe, pai, eu não entendo assim. Eu acho que é assim. Não, menino, você não sabe de nada, você não acha nada. Mas muitas das vezes aquele menino está sendo influenciado por quem? Pelo seu mentor. Ele está sendo influenciado pela sua inconsciência, que está gritando dentro dele, que ele precisa evoluir, e começa a dar para ele sinais inconscientes de opiniões, pensamentos, faça isso, faça aquilo, e todo o caminho vai dando para aquela criança um caminho de evolução. E aí a sociedade começa a dizer, não, essa criança é diferenciada, essa criança compreende com muita naturalidade tudo que é colocado a ela. Quantos de nós que estamos aqui hoje não passamos por isso? Mas pela cultura terrena, cultura tradicional, familiar, crescemos também sabendo que devemos respeitar a opinião de um pai e de uma mãe. E nós vivemos em um momento espiritual grandioso, onde a espiritualidade nos permite muitas das vezes educarmos os nossos filhos. Não sou pai, mas eu tenho meu sobrinho como um filho. Educarmos nossos filhos apenas com as palavras. Não há necessidade de bater para educar. Passamos já dessa fase. Passamos do período já da escravidão. Mas nós estamos num momento de educar com palavras, e muitas das vezes duras. E nós sabemos às vezes que uma palavra dura, talvez sem conhecimento, às vezes, né? Talvez diríamos, eu preferia apanhar do que ouvir isso de você. Por quê? Porque naquele momento a palavra, ela trouxe a sua mensagem, não pela palavra, mas pela vibração da energia daquela palavra. E aí naquele momento então, houve-se uma orientação, houve-se um conhecimento, houve-se um corretivo, né? A gente fala muito na região corretivo. Meu pai me deu um corretivo, falou que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu preferia que ele tivesse me batido. Hoje nós vivemos a era do celular, né? Então a gente às vezes fala com a criança assim, olha, você fez isso errado, então a partir desse momento seu celular está suspenso. Não vai jogar mais, não vai falar com os amiguinhos. Que antigamente a gente tinha celular e a gente tinha preocupação muito de falar, o telefone é ligar.
hoje em dia é internet das coisas, né? Nós falamos. E aí, o que isso tem a ver com o passe magnético? Tem a ver que se você não for uma pessoa exemplar para aqueles que estão próximos a você, não for uma pessoa espiritualizada, que busca os conceitos espirituais para dentro da sua filosofia, você não vai conseguir aplicar um passe de qualidade. E na doutrina, os nossos passes magnéticos estão um pouquinho diferentes, são um pouquinho, diferente do que nós costumamos ver nas casas espíritas, como eu falei no início, as pessoas que frequentam o kardecismo, outras casas espíritas que só aplicam passes magnéticos, nós temos a casa de André Luiz, Chico Xavier e tantas outras que são de fundamental importância e que levam uma reforma íntima a outros patamares. Eu costumo dizer que pessoas que frequentam casas espíritas com essa finalidade são mais evoluídas que nós, porque lá eles não precisam realizar trabalhos desobsessivos como nós realizamos na casa, só aplicar um passe, fazer uma transmissão de energia, um evangelho, e eles já estão ali cumprindo a sua missão espiritual, e nós não. Nós precisamos de tudo isso que eles já fazem, precisamos estudar o Espiritismo, estudar sobre o Espiritismo, que aí é diferente, para que a gente conheça o básico, para que quando a gente for aplicar na prática tudo o que a doutrina do Templo Luz Universal tem a nos passar, a nos ensinar sobre mediunismo, mediunidade, sobre trabalhar com a mediunidade nas atividades espirituais que nós temos na casa, a gente faça isso de uma maneira consciente. Douglas, mas eu não gosto de ler. Então tudo bem, tem o YouTube, vai lá. Lá tem palestras, você pode escutar palestras, pode assistir palestras. Não tem desculpa hoje para dizer que você não está tendo acesso ao conhecimento. Nós temos aqui a biblioteca. Douglas, eu não sei ler. Não tem problema. Então, nós vamos preparar para você um material de áudio, só para você escutar. Mas sem o conhecimento, você não vai ficar. E aí, aplicar um passe magnético, todos nós aplicamos. Ensina-se o ritual e todos nós vamos e aplicamos. Mas a efetividade desse passe magnético é que está a diferença. E para que esse passe magnético aconteça, com o objetivo da espiritualidade, nós temos que realmente fazer uma autoavaliação sobre nós. Como que foi seu dia hoje antes de chegar ao templo? Muitos acordaram e já vieram direto para o templo. Não saíram de casa sem tomar café, sem fazer uma refeição, sem escovar os dentes, sem tomar banho, mas estão aqui. Ótimo, sejam bem-vindos, é muito gratificante ter cada um de vocês aqui. Mas como que foi a linha de pensamento de vocês? Não, eu saí de casa, pensei que eu ia para o templo para fazer meu teste de mediunidade, para desenvolver minha mediunidade, para escutar a palestra, ou só para chegar lá e ver o que acontece. Na doutrina nós trabalhamos, como todos sabem, mas é sempre bom lembrar, trabalhamos a mediunidade de incorporação como uma mediunidade semiconsciente, onde o médium de incorporação ele tem total domínio sobre as suas faculdades mentais e emocionais, ou seja, ele tem controle sobre a tonalidade de voz que vai ser expressada pelo mentor, sobre a postura de sentar. Se ele senta corcunda assim, é dele, não é do mentor não. Se ele fala um pouquinho mais alto, é dele, não é do mentor não. Mas se ele fecha as mãos assim, é porque chegou ali uma energia inferior que precisa ser trabalhada. E quando eu falo energia inferior, eu não falo energia só em si, mas eu falo uma composição espiritual. E essa composição espiritual é um espírito. Mas nós imaginamos então que esse espírito é feito ali só uma projeção dele. E na projeção, ela é uma projeção muito fiel,
onde o médium, quando ele está bem orientado pelo mentor, ele consegue perceber as dificuldades espirituais daquele espírito. Se ele está sentindo dor, se ele está agitado, consegue perceber. Mas outros apenas sentem que ele não está bem. E aí então cabe a nós, na condição de médios, e aí doutrinadores, a fazer a primeira movimentação de um passe magnético. Porque qual que é a finalidade do passe magnético? Não é apenas de retirar o excesso de energia, mas é de trabalhar a energia que está contida no ser, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. E então, quando há a manifestação então desse espírito inferior, cabe a nós, doutrinadores, a orientar esse irmão: meu irmão, seja bem-vindo, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar. E aí, como é que fica o médium de incorporação naquele momento? Nossa, o que eu faço agora? Você também vai dizer para o espírito: meu irmão, eu estou cedendo esse espaço para você, essa canalização para você, para que você compreenda que você precisa evoluir. Mas só com palavras não é suficiente. Então eu começo agora também a liberar para você doses de amor. Seja bem-vindo, aqui você vai receber as melhores energias. E ali então um trabalho conjunto entre o incorporação, o médium de incorporação e o doutrinador. E aí então naquele momento, quando o doutrinador está terminando a doutrina, talvez o espírito já está assim, já está lá nas camadas espirituais, e aí o doutrinador faz a impulsão magnética das energias dos companheiros dele que ficou para trás, que precisam alcançar a oportunidade da sua evolução. E aí nós costumamos dizer que na doutrina nós temos a grata oportunidade, de ter um bom acervo espiritual. Eu não falo melhor, mas ter um bom acervo espiritual para que a gente comece a galgar os passos dentro dos princípios de uma boa reforma íntima, de uma nova renovação espiritual e de alcançar patamares mais elevados. Mas precisamos também ter a humildade de compreender que existem pelo mundo afora outros autores que também podem agregar valor a todos nós. Por exemplo, eu vou citar duas pessoas aqui que são católicos, mas que contribuem muito para a reforma íntima: Augusto Cury, Padre Fábio de Mello. Quem lê Padre Fábio de Mello, Augusto Cury, sabe que são pessoas muito espiritualizadas. E nós não estamos então em condições de dizer que essa leitura é proibitiva, é proibida. Não, pelo contrário, nós estamos em condições de dizer que são leituras que tendem a valores a nós, que tendem a agregar conhecimentos a nós. Então, quando nós paramos para perceber qual a real objeção da espiritualidade sobre nós começamos então a compreender que a evolução ela está muito além de estar apenas presente em uma casa espírita. Todo o conhecimento aqui disponibilizado, mais uma vez eu lembro, é com foco maior na nossa produtividade. E aí quando você vem, você faz o seu teste de mediunidades na casa, é colocado para você qual a mediunidade que você pode assim então dar continuidade ao seu processo evolutório. Na casa nós trabalhamos duas mediunidades, que são os doutrinadores e os médios de incorporação, mas incorporação na condição semiconsciente, como foi explicado anteriormente. E o doutrinador então tem que ser um papel importante. Mas quando a gente fala de passes magnéticos, logo nós temos na casa um passe magnético que nós aplicamos no médium, quando ele está passando mal em um trabalho, teve o acúmulo de uma energia positiva num trabalho, mas vai muito além disso. E então, esse que é comum em todas as outras casas espíritas, para nós é apenas mais um.
porque o nosso principal passe magnético é o acesso àquele espírito que aqui chega até uma dimensão superior, uma dimensão de luz. Ontem nós realizamos todos os sábados, de 2 às 3 da tarde, um estudo, tá? E nós iniciamos ontem o livro dos médiuns, até acredito que convido a todos a participarem. E questionamos isso. Até que ponto nós entendemos a importância da espiritualidade em nossas vidas, como médiuns? Porque como pessoas, nós entendemos a importância da espiritualidade, muitas das vezes para atender um pedido nosso. Quero ficar rico, quero arrumar uma namorada, quero arrumar um namorado. Não, eu vou para o templo, comecei a trabalhar espiritualmente, mas eu não quero só libertar meus cobradores, não. Eu quero que minha mãe volte a conversar comigo, quero que meu pai não brigue mais comigo, eu quero arrumar um namorado, né? Porque uma pessoa assim como eu não pode ficar sozinha, né? Mas pensa bem, se você, como pessoa, se amar intensamente, sem deixar nenhuma lacuna a ser preenchida quando se diz amor próprio e amor espiritual, logo, não vou falar que vai aparecer uma pessoa na sua vida, né? Mas logo você vai entender qual a sua importância para a evolução. E não só a sua evolução, mas para a evolução das pessoas que estão ao seu redor. Vai que uma vida aí você teve 10 namoradas, 10 namorados, e que fez hora com a cara de cada um deles. Deixou um chorando num canto, outro chorando no outro. E aí nessa vida a espiritualidade coloca essas 10 pessoas ao seu redor. Olha, agora você vai ter que amar muito elas. Minha família, a família tem 2 irmãos, eu tenho 10. Não entendi porque eu tenho tanto irmão assim. Minha família hoje em dia está tendo 2 irmãos, eu estou tendo 10. Tudo de pai diferente, tudo de mãe diferente, mas que está lá na sua vida. Você tem uma missão para cumprir com elas, com certeza. E aí você começa a compreender, peraí, deixa eu amar mais esse irmão que eu não gosto tanto, principalmente quando ele me chama de um apelido que eu não gosto, porque a missão com esse é mais difícil. Então deixa eu amar mais ele, que os outros eu já amo proporcionalmente. E assim você começa a compreender que as coisas que aconteceram na sua vida até agora, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e que se você realmente está aqui, se colocando apto, está escutando essa palestra, está nesse momento desenvolvendo a sua mediunidade, você começa a perceber, opa, se eu não evoluir, pelo menos eu quero. Haroldo, um palestrante espírita, expositor, e eu aconselho até vocês a depois a escutarem as palestras dele, se chama Haroldo Dutra Dias. Ele fala que quando nós nos colocamos na condição de dar palestra, nós somos os mais beneficiados. E aí às vezes a gente, para tentar minimizar, né, diminuir a nossa culpa, a gente diz assim, nossa, mas a palestra foi tão boa, fulano precisava estar aqui, mas não estava para ouvir. A palestra foi certinho para ele. A palestra foi certinho para nós. Nós que precisamos escutar. Nós que precisamos melhorar o nosso ponto de vista. E lembre-se, nós estamos na condição de encarnado, então todo o avanço que nós fizermos de reforma íntima, de busca de conhecimento, de lapidação espiritual, é apenas uma pequena parte de um processo da evolução, que é uma pequena parte do processo da evolução, mas uma parte muito importante para sairmos desse mundo de expiação. Quem de nós aqui, quando estamos em uma atividade espiritual e temos um contato com os mentores, às vezes quando a gente retorna de um desdobramento para o corpo físico, a gente fala assim, nossa, mas estava tão bom lá, não queria nem voltar. Mas nós temos uma missão aqui a cumprir. Não vou alongar muito não. Então, o nosso tema que foi abordado hoje sobre passes magnéticos, eu queria
até sido um pouco mais técnico quanto a ele, mas em uma outra oportunidade eu prometo a vocês que eu serei. Mas eu vim mais no intuito de trazer para vocês a energia dos seus mentores, de vocês compreenderem que tem pequenas situações que vocês fazem no dia a dia que elas devem ser mudadas. Para a espiritualidade, não importa qual a mediunidade você queira desenvolver, seja incorporação, doutrinador, se você está em uma outra casa espírita, seja de uma outra mediunidade, psicografia, clareaudiência, clarividência, não importa. Para a espiritualidade importa que você produza, e a produção espiritual ela só acontece quando há amor. Quando não há amor, há apenas um teatro de uma possível manipulação energética. Então que tenhamos plena consciência. Comecei meu desenvolvimento como incorporação, estou desenvolvendo, já tenho umas 4, 5 aulas, mas eu estou sentindo que não está do jeito que eu gostaria, que eu não estou alcançando o que eu percebo que os outros já alcançaram. Procure um instrutor, olha, eu estou com dificuldade nisso, nos procure. Talvez a gente te oriente a fazer um dia, como uma aula de doutrinador. E aí você depois vai nos procurar dizendo se você quer continuar. Olha, Douglas, eu fui lá como doutrinador, como você falou, mas eu senti que meu lugar é como incorporação. Então tudo bem, vai ser respeitado a sua vontade, porque nós somos instrutores, nós não somos determinadores de dizer você vai desenvolver nessa condição, pronto e acabou. Não, nós somos instrutores, nós orientamos. Nós temos no templo um título dado aos centuriões que já comandam as atividades da casa, que direcionam as atividades da casa, que são chamados de comandantes, mas é apenas um título. Nós não devemos dizer faça isso ou faça aquilo, nós devemos orientar. E cada um tem o livre-arbítrio, se deseja fazer parte dessa comunhão, deseja fazer parte às vezes de uma atividade espiritual. Então, que hoje, ao sentarmos nas mesas de assistência para desenvolver como incorporação, a gente lembre, se eu estou no início, se eu estou no meio, se eu... final não existe, na evolução. Mas se eu estou no meu desenvolvimento, o que eu preciso melhorar? Estou com dificuldade em concentração? Estou. Então o que eu preciso melhorar? Como é que está sendo minha rotina na semana? Estou buscando a espiritualidade? Estou valorizando o outro? Estou dando a devida importância para o outro? Como que está sendo? Porque parte do seu desenvolvimento aqui físico está muito ligado ao que você foi na semana. Douglas, eu estou tendo a oportunidade de vir uma vez no domingo, uma vez na semana, que é o domingo, é o desenvolvimento. Estou tendo a oportunidade de vir aqui dar 15 dias, 20 dias. Então, o que você fez nesse período todo vai refletir na sua concentração aqui, para o médium incorporação. É a mesma coisa para o doutrinador. Então, a mensagem que eu deixo no dia de hoje é que, se você não está feliz em uma condição que você está desenvolvendo espiritualmente, experimente outra. Se você está feliz, mas não está alcançando o que você gostaria, nos procure. Nós vamos orientar vocês. Como orientação para os médios de incorporação, vocês podem me procurar. Tem o Carlos, tem o Marcos, que eles são responsáveis pelos médios de incorporação. Mas nos procurem. A espiritualidade, nem nós que estamos aqui queremos vocês insatisfeitos. Nossa, meu teste deu doutrinador, mas eu quero ficar com a minha incorporação. Não, nós vamos lá, repetimos o teste, falamos para você o que realmente está refletindo em você, mas produza. E é possível produzir mesmo estando no desenvolvimento, porque aí essa é uma produção lá fora, uma produção sua para com a sociedade, para com as pessoas que estão ao seu redor. E de acordo com o que você vai produzindo bem lá fora, aqui dentro o desenvolvimento vai andando uma maravilha. Então, façam essa reflexão. Evitem o apontamento. Evitem. Fulano está fazendo errado. Não, peraí, fulano está fazendo errado, mas vamos tentar encontrar uma solução. Fulano, o que você acha da gente tentar assim? Evitem o julgamento. Procurem
as respostas para o perdão. É preciso perdoar para evoluir. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se você não renovar essa mágoa, muitas das vezes que existe no seu interior, de um período infantil, de um período da adolescência, de um período recente, você vai alcançar muitos patamares, mas os patamares mais refinados, de energias mais refinadas da espiritualidade, você só vai alcançar se você perdoar. E o perdão muitas das vezes é difícil, mas a gente tem que perdoar. Zíbia Gasparedo, em uma oportunidade no livro dela, ela diz que nós só conseguimos perdoar a mágoa que o outro nos fez, o mal que o outro nos fez, quando nós aprendemos a nos perdoar. Quando você se perdoa por todo o período que você ficou com mágoa do outro, quando você se perdoa pelo aquele período que o outro te fez um mal, você encontra a energia para que o outro seja libertado de você. Então, que a gente aprenda a perdoar mais, tente julgar menos o outro, e assim, dia a dia, com novos obstáculos, com novas dificuldades, nós vamos evoluindo. Nós pedimos muito, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas quando chega a dificuldade para através dela a gente alcançar o que nós pedimos, nós costumamos dizer: Deus, por que você me fez isso? Deus, eu não merecia isso. Mas você não pediu? Nenhuma conquista concreta vem, pintou assim no ar e caiu no colo. Não, ela vem em meio a muitas dificuldades. São as palavras impulsivas. A atitude, muitas das vezes, pode nos deixar muito chateados, tristes, mas o que mais nos marca são as energias contidas nas palavras, seja boa, sejam ruins.